Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos mistérios mais fascinantes da história, as semelhanças, que são realmente impressionantes, entre os mitos da Suméria antiga e as histórias que são a base do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Para a gente conseguir desvendar esse tema complexo, vamos focar em 3 perguntas bem diretas. Primeiro, será que essas semelhanças entre os mitos sumérios e os textos sagrados são reais mesmo? Segundo, se forem, como é que a gente interpreta isso? E por fim, vamos entrar naquela questão super controversa, afinal, quem eram os Anunnaki? Bom, primeiro de tudo a gente precisa entender de onde vem essa história toda. A civilização suméria, que pra gente ter uma ideia só foi descoberta no século passado, é vista por muitos como o verdadeiro berço da civilização. Foram eles que inventaram a escrita, a matemática, as leis. E no coração da cultura suméria estava a sua mitologia. Era um sistema bem complexo de histórias sagradas que tentava responder aquelas grandes perguntas da vida, sabe? Tipo, de onde viemos, por que estamos aqui? Bem parecido com o que as religiões fazem até hoje. Agora, é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Quando a gente olha para a história da criação do mundo, segundo os sumérios, nossa, é aí que os paralelos ficam claros de um jeito que chega a ser chocante. Nos mitos deles, o universo todo nasce da água. Depois, o céu e a terra, que eram uma coisa só, são separados. E por fim, a humanidade é criada a partir do barro com um propósito bem claro: servir aos deuses. Agora me diz, algum desses temas parece familiar? E olha só o primeiro paralelo gritante aqui. Nas duas tradições, o universo começa com essas águas primordiais, um caos aquático. É uma ideia fundamental que atravessa milênios e culturas diferentes. E a semelhança continua forte com a separação entre céu e terra. É um evento central, um marco zero da criação, tanto nos mitos sumérios quanto nos relatos que a gente encontra no Gênesis e no Alcorão. E a matéria-prima da humanidade, barro ou pó da terra? Essa é outra conexão muito poderosa. Nas duas narrativas, os seres humanos são literalmente moldados a partir do chão, da própria terra. E não para na criação, não. Os paralelos vão muito além. A gente encontra histórias de um grande dilúvio, do primeiro casal de humanos, a ideia de pecado e até mesmo jornadas ao mundo dos mortos. É uma lista bem extensa. Ok, as semelhanças são claras, né? A grande questão agora é, e aí? O que a gente faz com essa informação? E é aqui que a gente chega na nossa segunda pergunta, porque as respostas mudam completamente dependendo de quem está olhando. Basicamente, existem 3 interpretações principais. A visão judaico-cristã geralmente diz que existia uma verdade divina original, que era passada oralmente, e que o mito sumério é uma versão distorcida, pagã, dessa verdade. Já a perspectiva islâmica argumenta que essas semelhanças são a prova de que a Torá foi alterada ao longo do tempo, misturada com mitos pagãos, e que o Alcorão veio justamente para corrigir isso. E por fim, tem a visão secular, dos acadêmicos, que olham a linha do tempo e concluem que foi um empréstimo cultural. Ou seja, os autores da Torá provavelmente se inspiraram em mitos mais antigos que já circulavam na Mesopotâmia. E essa discussão toda nos joga direto na nossa última pergunta, e talvez a mais polêmica de todas, especialmente por causa das teorias modernas sobre alienígenas. Quem, afinal de contas, eram os Anunnaki? Bom, para a ciência, para a vasta maioria dos estudiosos e arqueólogos, a resposta é bem direta. Anunnaki é um termo sumério que se refere aos deuses principais do panteão deles, a sua linhagem divina. Simples assim. Só que aí, lá nos anos 70, um autor chamado Zecharia Sitchin apareceu com uma interpretação, digamos, radicalmente diferente. Ele se baseou em traduções próprias, bem controversiais dos textos antigos. A teoria dele parece um roteiro de ficção científica. Os Anunnaki seriam alienígenas de um planeta chamado Nibiru, que vieram para a Terra em busca de ouro. Para minerar esse ouro, eles teriam feito engenharia genética com os hominídeos da época e criado a nossa espécie, o Homo sapiens, para ser uma raça de escravos. Essa história, claro, ficou super popular. Mas será que ela se sustenta? Quem defende essa teoria geralmente aponta para certos símbolos como prova. Por exemplo, essa imagem aqui, que, segundo eles, é claramente uma nave espacial. Só que quando a gente pergunta para os especialistas, a história é outra. Eles identificam isso não como uma máquina, mas como um símbolo religioso super famoso, o Sol alado, que representavam um deus ou uma deusa importante em várias culturas daquela região. Outra evidência que sempre aparece são essas figuras aqui, que supostamente estariam usando tecnologia avançada, como se fossem relógios de pulso. E, de novo, a explicação dos arqueólogos aponta para um caminho bem diferente.
Eles afirmam que isso não é tecnologia, mas sim um símbolo recorrente ligado à deusa Ishtar, que representava poder divino e realeza. Então, o que a gente tem? De um lado, uma teoria fascinante sobre astronautas antigos que, vamos ser sinceros, é praticamente toda rejeitada pela comunidade acadêmica. Mas, por outro lado, a força que essas histórias de origem têm sobre nós, isso é inegável. A verdade, documentada pela arqueologia, é que as conquistas dos sumérios foram um feito espetacular da engenhosidade humana. Não foram presentes de alienígenas. A gente consegue ver o desenvolvimento deles passo a passo, nos registros que eles deixaram. No fim das contas, todo esse debate revela uma necessidade muito profunda que a gente tem de entender de onde viemos. A verdadeira questão talvez não seja qual versão é a correta, mas sim por que essas grandes histórias de origem, não importa a fonte, continuam mexendo tanto com a gente até hoje. Se você gostou dessa análise, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com mais gente. Isso ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Até a próxima!